eu chamo a atenção de vocês para o capítulo 17 de Apocalipse. Nós vamos fazer algumas análises sobre a mulher que está atravessando o deserto montada num animal de 7 vidas, isto é, de 7 cabeças. Nós vamos fazer essa mensagem um pouco diferenciada. Nós vamos dar asa à nossa imaginação e nós vamos voltar no tempo e vamos ver de onde ela partiu. O que ela fez antes de montar no animalzinho de 7 cabeças. Um animal resistente a ponto de atravessar um deserto escaldante, sol quente, onde ia ter sede, passar fome. Um animal super resistente. Capítulo 17 é um dos capítulos mais importantes do livro de Apocalipse para o nosso tempo, pois ele apresenta e revela a formação da última confederação do mal. Vamos orar ao nosso Deus? Oremos ao Senhor. Querido e amado Senhor, grandioso Deus, estamos agradecidos, Senhor, pela vida que o Senhor sempre nos concede e também pela proteção divina. Nós reconhecemos a cada minuto que cada respirar e cada palpitar do nosso coração é uma grandiosa demonstração do Teu infinito amor por nós. Nos agracie com a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Nos ajuda a trilhar o Teu caminho, entender a Tua palavra, o verdadeiro sentido da profecia. Te pedimos e te agradecemos pelo sangue do Cordeiro. Amém, amém, amém. Se vocês fizerem uma autoanálise e observar os 3 últimos capítulos de Daniel, da última visão, revela os últimos acontecimentos da história. Começando por Dario, passando ali por Alexandre o Grande, entra de história dentro e sai do outro lado, revelando os últimos momentos da história deste mundo. 3 capítulos numa única visão, que está intimamente relacionado com os últimos momentos da história da Terra. Já o Apocalipse são 6 capítulos, 2 capítulos para cada um dos capítulos de Daniel. 6 grandes capítulos do Apocalipse revelam os últimos momentos da história deste mundo, começando com o capítulo 17. O capítulo 17 apresenta ou revela a formação da última confederação do mal que há de lutar contra o Cordeiro e contra o seu povo. O capítulo 18 apresenta o remanescente cheio do Espírito de Deus, representado pelo anjo que ilumina toda a terra, chamando o povo de Deus que está dentro das corporações religiosas, que saia delas antes que as 7 últimas pragas desçam. Isso no capítulo 18. No capítulo 19 é apresentado ou revelado o grande conflito, o clímax de todo o conflito. É a última batalha entre a besta e seu exército e os reis da terra contra o Cordeiro, seu exército e o seu povo. Isso no capítulo 19. No capítulo 20 está registrado o fim, a destruição do mal, a extinção completa do mal, inclusive da raiz de todos os males, que é Satanás e seus anjos, juntamente com a besta e o falso profeta. São extremamente extintos, né? Extintos no fogo. E o fogo, mesmo o fogo que destrói os ímpios e os grandes inimigos da verdade, também purifica a terra. E o capítulo 21 e 22 já é eternidade. Analisa. Pode analisar e você vai ver que o que eu estou falando é um fato real e verídico. Bom, a mulher, hoje nós vamos analisar de uma maneira diferenciada, né, a vida dessa mulher. Vamos fazer de conta que essa mulher é realmente uma mulher. Não é igreja, não é uma cidade,
é uma mulher. Vamos fazer de conta, vamos analisar a vida dela como se ela fosse de fato uma mulher. Quando João viu a mulher, ela já estava saindo do deserto, porque ela já estava, o seu animalzinho de estimação que estava carregando ela, já estava na sexta cabeça. Eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 7, para a gente falar aqui e ver na Bíblia, certo? No verso 7, o anjo faz uma promessa para João. Olha o que ele diz. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei, ou vou te dizer, o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. E que leva a mulher. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa frase. E que leva a mulher. Essa frase, essa fala do anjo, demonstra que a mulher estava em movimento. Quando João viu a mulher, ela estava em movimento. Ela estava montada sobre o seu animal resistente, né, à pressão do deserto, atravessando o deserto. Se o animal estava levando a mulher, eles estavam em movimento. Quando o anjo transporta João, isso no verso 3, para uma outra dimensão, um outro período, ele transporta João para um período correspondente à existência da sexta cabeça do animal. Ou seja, o animal já estava sendo controlado pela sexta cabeça, pois 5 cabeças já haviam expirado e caído, já haviam morrido. E ele estava já na sexta cabeça, faltando apenas mais uma para chegar ao seu final, o curso de sua vida. Pois se o animal tem 7 cabeças ou 7 vidas, ele morre uma e volta, morre a segunda e volta, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta e volta. Mas quando morre a sétima, não tem mais vida, então ele morre e não volta mais. Eu quero com vocês analisar essa mulher como se fosse de fato, de verdade, uma mulher em cima de um animal, como se fosse de fato, de verdade, um animal. No verso 3 e 4, o 3 diz: o próprio profeta de Pátimos, que era João, declara que transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, vermelha, né? Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se, o verso 4, achava-se a mulher vestida de púrpura de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro. Analisa bem, porque aqui a gente vai dar asas à nossa imaginação e nós vamos voar para o início da sua jornada. A Bíblia, ela não apresenta uma história sem pé e sem cabeça. Tudo que a Bíblia fala tem início e tem fim. E continuando, ela estava bem vestida, bem adornada, na mão tinha um cálice de ouro transbordante. Estava tão cheio que poderia derramar um pouco pelas laterais da taça. E dentro da taça existia abominações e imundícias da sua prostituição. Quando se fala prostituição, está já declarando que essa mulher é uma prostituta, do alto escalão. Estava bem vestida, bem adornada e montada num animal bem resistente, com a capacidade de atravessar o deserto. A minha pergunta é, nessa mensagem: de onde essa mulher saiu e para onde ela estava indo? Aqui não fala que a taça estava cheia de vinho, mas estava cheio de vinho, porque no capítulo 18, deixa eu ver aqui, diz assim, ó:
pois todas as nações têm bebido do vinho. Então, dentro da taça existia vinho, mas existia algo a mais do que o vinho dentro da taça. Porque o vinho, daquela época, se tomasse bastante, embebedava. Mas só uma taça para dar para alguém ou para muitas pessoas não embebeda tanto assim. Bom, no capítulo 18 de Apocalipse, revela que essa mulher, além de prostituta e além de ter sede de ser rainha, ela era algo a mais. Capítulo 18 e a última parte do verso 23 diz assim: porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Você entendeu agora? Está entendendo agora o significado do negócio? Além dela ser prostituta do alto escalão, rica, pois estava bem vestida, bem adornada, ela era também feiticeira. Então, nós já pegamos aqui algumas coisas através das quais a gente pode voltar no tempo, pois ela estava no comando, o seu animal já estava sendo comandado pela sexta cabeça, isso quer dizer que ela já estava quase chegando no seu local de destino. Mas vamos voltar no tempo. Da onde ela saiu? Vamos analisar. Se ela estava bem vestida, com cálice na mão, cálice de ouro, cálice de ouro? Deixa eu dar uma olhada aqui. Cálice de ouro. A mulher aqui era bem poderosa. Ela saiu de um local. Eu acredito que seja da casa dela, certo? Vamos fazer de conta que essa mulher, como eu já disse, é uma mulher de fato e de verdade. Não é uma igreja, não é uma cidade, como diz o verso 18. Vamos fazer de conta que ela é de fato e de verdade uma mulher, e que seu animal é de fato e de verdade um animal mesmo de 7 vidas. Bom, ela tem muito desejo de dominar o mundo. Pois ela está atravessando o deserto com uma taça, cheio de vinho. Ela está indo para um encontro muito especial, com a cabeça cheia de pensamentos, poderosos, desejos. E, segundo as profecias, ela estava atravessando o deserto, com um desejo muito forte de se tornar rainha. Por lá na frente, a Bíblia revela que ela conseguiu, de fato, de verdade, atingir o seu objetivo. Então, vamos analisar aqui. Ela toma a decisão de atravessar o deserto. Ela entra no seu aposento, procura a sua melhor roupa. Uma roupa que chame a atenção. Uma roupa em que os reis, ao olhar tanto para a beleza da mulher, quanto para a forma na qual ela estava vestida e bem adornada, eles pudessem ser, a sua atenção pudesse ser chamada a ela. E ela pudesse, então, agora trabalhar para embebedá-la e enfeitiçá-los, e tomar o poder deles. Ela estava atravessando o deserto para encontrar-se com os reis da terra, pois o capítulo 18 revela isso. Lá diz que todas as nações foram seduzidas e os reis da terra se prostituíram com ela. Então ela estava atravessando o deserto. Nós já descobrimos aqui, a Bíblia revela que ela estava indo ao encontro dos reis. Estava indo pelo deserto. Ok? Num animal resistente com a capacidade de atravessar mesmo o deserto. Aí ela toma a decisão de atravessar o deserto, entra no seu quarto, pega sua melhor roupa, os seus melhores adornos, suas joias preciosas, pinta bem os seus lábios, os seus olhos, pois ela é um quadro perfeito de Jezabel, e Jezabel fazia isso. E agora ela vai na sua
e antes dela ir na sua estribaria para escolher o animal resistente, ela entra no seu quarto, no seu local secreto de feitiçaria, pega a sua melhor taça, uma taça de ouro, coloca em cima da sua mesa, enche de vinho. O melhor vinho que ela possuía. Pega o antídoto, pois ela era feiticeira. Que antídoto? Um antídoto que poderia enfeitiçar os reis quando eles bebessem o vinho. Ela pega e coloca dentro do vinho. Pega um pouco da imundície da sua prostituição, que ela tinha conseguido guardar de lá, e coloca também dentro do vinho. Para embebedar os reis e também enfeitiçar eles. Porque só bêbado o rei não faz muita coisa, mas quando ele é enfeitiçado, meu amigo, ele dá tudo, até a própria vida. Não só os reis, os homens também são assim. Então, ela prepara tudo, enche a sua taça e prepara ali o seu antídoto feitiço, o seu feitiço, né, para enfeitiçar os reis. Agora se dirige à sua estribaria. Talvez ela olhe para o cavalo, muito bonito, que ela talvez tinha na sua estribaria ali, ou para uma égua formosa, mas ela viu que não tinha tanto resistência para atravessar um deserto. E ela então olha para o animalzinho de estimação que alguém tinha dado para ela, né? Que a própria história diz o nome dele. E ela então monta no seu animal. E começa a sua jornada pelo deserto, em busca de glória, em busca de realizar os seus sonhos, ser rainha e dominar o mundo. Para isso, ela teria que atravessar o deserto, chegar nas cidades, se encontrar com suas filhas e juntas embebedar os reis da terra, tomar seus poderes e dominar as nações. Esse era o desejo dela. Ela vai, monta no seu animal e começa a sua trajetória. Nós estamos aqui analisando como se essa mulher fosse de fato e de verdade uma mulher de fato e de verdade. Está entendendo? Quando ela chega em certo ponto, que se fosse um cavalo morreria, de tão cansado, uma das cabeças do seu animal cai. Se fosse o cavalo, ela morreria ali, porque não teria como voltar, já estava distante. Para frente também estava distante, o deserto é escaldante. Mas o seu animal estava bem equipado. Uma de suas cabeças cai, o animal para. De repente, a segunda cabeça toma o controle do corpo. E o animal prossegue na sua jornada em direção aos reis da terra. Lá na frente, a segunda cabeça cai. E assim, a terceira, a quarta e a quinta. E o animal começa, então, a ser dominado e controlado pela sexta cabeça. Nesse momento, João chega no deserto e vê a mulher atravessando o deserto. Você está entendendo? Atravessando o deserto. Montada num animal feio, vermelho, cheio de nome nojento, com 7 cabeças e 10 chifres. Mas só que João viu que 5 já havia caído. Só existia 2 cabeças. Uma estava dominando o corpo e a outra devia estar dormindo, esperando o tempo dela também dominar, ser a última a dominar o corpo. Bom, segundo a profecia, disso dentro do capítulo 17, pode analisar aí que deixa espaço para você pensar. Quando ela chega no local do seu destino, onde existia um aglomerado de pessoas, multidões e multidões, ela já estava no comando, o seu animal já estava no comando da 7ª e última cabeça. Todo mundo vê que o seu animal resistente já tinha caído 6 cabeças e estava no comando da última cabeça.
De repente, o animal chega no local ali, onde já, nas cidades, onde já existia pessoas, e o animal para. A última cabeça cai. A minha pergunta a você, meu irmão, o que deveria acontecer com o animal da mulher ao cair a última cabeça? Devia morrer, né? Porque se o animal tem 7 vidas e ele morre 6 vezes e volta, mas quando ele morre a 7ª vez, deveria morrer. Então, de repente, ela chega ali no seu destino, nas cidades, onde tem muita gente, as pessoas começam a olhar para aquela mulher montada naquele animal ali, e a cabeça começa ali, né, ficar meio tonta, aí cai. A última cabeça cai. E as pessoas esperando o animal cair e morrer. Ela sai de cima do animal, o animal cai, a última cabeça. Mas a Bíblia revela algo importante. Infelizmente o animal não morre. Porque do local da onde cai a 7ª e última cabeça, sai uma outra cabeça que o animal não tinha. Uma 8ª, chamado 8º rei. Aí as pessoas se admiram. É verdade isso? Está na Bíblia? Vamos ver se está na Bíblia. Apocalipse 17, o verso 8. Olha o que diz aqui, ó. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, mas não é, mas aparecerá. Esse papado que existe hoje é um papado pacífico. Eu não sei aonde as pessoas estão com a cabeça que ignora o papado de hoje, como sendo uma ponte entre a ferida mortal de 1798 e a cura. Existe uma ponte de 7 papas na profecia, revelado na profecia. A mulher, a igreja, que saiu, montou no seu animalzinho de estimação que alguém deu para ela. Mussolini deu para ela. Ela monta em 1929 e começa vindo de lá para cá. Por que deserto? Deserto é símbolo de preparo. Cristo foi para o deserto se preparar para a missão. O povo de Israel sair do Egito não entraram logo porque estavam despreparados para a guerra. Então Deus levou para o deserto para preparar o povo. É símbolo de preparo. Então, está havendo uma ponte, uma viagem, desde 1798 até a queda da última cabeça. Quando a última cabeça cair, o papado devia sumir, desaparecer. Mas em vez de ser destruído, de ser eliminado, um novo papa surge, uma nova cabeça surge no local da 7ª. Aí o animal não é mais o mesmo, porque a cabeça que vai cair pertence ao animal da mulher. Quando a mulher sai da sua casa para atravessar o deserto e se encontrar com os reis, ela tem um único pensamento: encontrar com as suas filhas e ressuscitar o seu animal, que é uma máquina de matar, que foi morto em 1798 por Napoleão. Ela está se utilizando de um pequeno animal indefeso, mas muito resistente, atravessando o deserto, para chegar até onde suas filhas, umas filhas poderosíssimas, chamado Espiritismo. A mulher é mãe das meretrizes, igrejas falsas, e mãe também das abominações da terra. Tem pessoas que dizem que as abominações da terra, que é filha da mulher, são falsas doutrinas, mas não é verdade. As falsas doutrinas estão dentro do cálice da mulher, que ela vai dar para beber. Mas
as abominações que são filhas da mulher, porque lá diz que a mulher é mãe das meretrizes e das abominações da terra. E segundo Deuteronômio, capítulo 18, as abominações da terra são toda a religião que invoca os mortos. E hoje está incorporado no Espiritismo. Ok? Então nós temos aqui a profecia marcando a era dos milagres satânicos. Lembra da mensagem que nós lemos anterior? Apresentamos aqui? A era satânica, a Bíblia diz, né, Apocalipse capítulo 13, o verso 13 e 14, diz que os falsos profetas vão fazer descer fogo do céu e começará então uma era de milagres, uma era de sinais e prodígios que vai enganar o mundo inteiro. A Bíblia revela o tempo no qual os estupendos milagres satânicos vão começar. Quando é? Quando a última cabeça cair da besta. Aí não morre, uma outra cabeça surge. Isso é o quê? Milagre. Isso é milagre. Quando uma coisa morre e volta, é milagre. Isso é milagre. Quando chega o dia de morrer e não morre, é milagre. Isso é milagre. Então, quando a última cabeça cair, começará então a era dos milagres satânicos, que vai se espalhar pelo mundo inteiro e conquistar todo mundo e fazer essas pessoas, milhões e milhões de pessoas cujos nomes não estão escritos no livro da vida, adorar o último rei papal, o último papa da história, a besta que era e não é. Apocalipse 17. Deixa margem para você pensar. Tem pessoas que têm medo de pensar, mas fica assistindo novelas aí na Record, mentiras e mais mentiras. A pessoa lê uma passagenzinha, aí paga um bocado de homens que são programados para mentir para os outros, aí começa a inventar história que a Bíblia não revela. Isso não é pecado. Pecado é a gente falar exatamente o que eu estou fazendo aqui. Na verdade, nós estamos dando asas à nossa imaginação. Em 1929 começa a segunda fase do papado, uma fase sem poderes, que a profecia não focalizou. Só disse assim, 5 já passaram, um existe, o outro ainda não chegou. Depois dele, cuidado, o 8º rei. Aí sim, focalizou. Focaliza, porque a profecia só focaliza um homem ou um poder quando este entra em choque, entra em contradição contra o povo de Deus, começa a perseguir. Aí a profecia focaliza. Certo? Essa mulher aqui é feiticeira. Feiticeira. Tem um poder extraordinário. E outra coisa, enquanto ela está sem poderes atravessando o deserto, a profecia chama ela de mulher. Quando ela atinge, chega e engana os reis e toma o poder, aí chama ela de meretriz, prostituta. Você pode analisar dentro do capítulo 17 de Apocalipse. A mulher só é chamada prostituta ou meretriz quando ela está sentada sobre muitas águas ou quando ela está poderosíssima. Ok? Ela recebe o nome Babilônia. Sabe quando? Quando ela terminar de atravessar o deserto, que se encontrar com as meretrizes e com as abominações, que a senhora White, no grande conflito, nesse livro aqui, revela o encontro dos 3 poderes, a mãe com as filhas. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho, me deu uma vontade muito grande de ler aqui. O capítulo, deixa eu me ver se eu encontro aqui. Pode os mortos se comunicar, não é esse. Nossa única salvaguarda, também não é esse. O último convite está para trás, deixa eu ver se eu encontro. É o homem imortal, também não. O maior perigo para o lar e a vida. Deixa eu ler aqui rapidinho para vocês. O encontro da mulher com as suas filhas. As filhas prostitutas ou meretrizes são as igrejas que saíram de dentro dela,
eram puras, porque uma criança, quando sai do ventre de sua mãe e cresce, são virgens, são puras. Mas a partir do momento que ela cresce e olha para sua mãe e diz: a minha mãe é prostituta, eu vou também ser prostituta. E se prostitui, então ela vira prostituta também. As igrejas deixaram a simplicidade do evangelho a partir de 1844 para cá e se envolveram nas coisas do mundo. Inclusive a Igreja Adventista, infelizmente, está também fazendo essa mesma coisa. E nós estamos em perigo de ser uma delas. Bom, essas são as filhas. E as abominações da terra também é o espiritismo. E deixa eu ler aqui, ó. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mão ao poder romano. Olha a união dos três poderes. Poder romano. E, sob a influência dessa tríplice união, esse país, os Estados Unidos da América do Norte, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Como é que Satanás vai fazer a fim de levar os crentes e a própria igreja mãe se unir com o espiritismo? Porque o espiritismo é uma filha da mãe, mais desprezada. Quando ela nasceu, olhou: ixi, esse bicho aqui é feio, não é meu filho não, eu não quero não. Aí, tá entendendo? Ela nasceu a partir das prostituições da mãe, com os reis da terra, as falsas doutrinas, imortalidade da alma, purgatório, tormento eterno, e isso lançou o fundamento do espiritismo. É uma filha ou filhos indesejáveis. Muito poderosos, parece mais com seres demoníacos, né? E aqui, olha como ele vai dizer. Ele diz: imitando mais depressa o cristianismo nominal da época, o espiritismo terá maior poder para enganar e enredar. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Essa expressão é espetacular. Inegáveis maravilhas. Você não vai poder negar. Você vai ver o indivíduo sem a perna, o outro chega e diz: ei, levanta, e o indivíduo vai levantar, a perna aparece e ele vai ficar com perna. Você não pode negar a existência dos milagres satânicos, né? Aí ainda diz aqui, ó. Isso aqui é para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, povo de Deus. A linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer a sua causa, arrastando-os todos para as fileiras do espiritismo. Milhares e milhares de adventistas do sétimo dia serão tragados nesses últimos dias pelo espiritismo. É o que está aqui dizendo. Pessoas que estão na igreja, mas que não querem nada com Deus. Serão tragadas pelo demônio. Ele vai jogar sua rede, chamada espiritismo, através dos milagres, e todo mundo vai correr para lá. E no final das contas, quando se espantarem, estão adorando o Papa. Essa é a verdade. Então, a mulher está atravessando o deserto para se encontrar com as filhas. Quais são as filhas? As igrejas falsas e o espiritismo. Se unem e juntas vão embebedar os reis da terra e dominar as nações. Qual é o nome que a profecia dá para a mulher quando ela se encontra com as suas filhas e se unem? Babilônia. A palavra Babilônia significa confusão. Não existe uma confusão maior do que crente e espíritas juntos. É uma confusão. Então, quando os três poderes se unirem,
Aí sim, todos os reis da terra serão enfeitiçados pela feitiçaria da mulher. Quando haver uma tríplice união da mãe com as suas filhas, então elas se tornam Babilônia, ou imagem da besta, né? Porque a besta foi a união, foi a consequência da união da igreja com o paganismo. Tá. Agora, quando o protestantismo se unir com o espiritismo, que é o mesmo paganismo, haverá a imagem da besta. A partir desse momento, ela domina os reis da terra, embebeda, enfeitiça, toma seus poderes e domina o mundo. Que Deus possa nos abençoar. O mundo inteiro vai adorar o último Papa da história. Somente aqueles que têm e conservam o seu nome no livro da vida vão ficar isentos disso. Que Deus nos abençoe. Amém.